Olá, igreja, a graça e a paz do Senhor seja contigo. Tudo bem com você? Vamos para mais um culto maravilhoso de terça-feira de oração. Vamos entrar na presença do Senhor e começar esse culto com um momento de louvor. Eu convido você a entregar o seu coração mesmo e a render-se diante de Jesus e louvar a Ele. E todo o teu coração, não permita que nada te atrapalhe nessa hora, que o seu louvor chegue às narinas deles. Vamos orar, invocando a presença dele nessa hora, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos presenteou com essa terça-feira de muitas lutas, mas também muitas vitórias. Sabemos, Pai, que o nosso dia é fiscalizado e comandado pelo Senhor. Então, muito obrigado, Pai, porque o Senhor permitiu que toda essa terça-feira acontecesse e tudo que aconteceu foi permitido por Ti e é o Senhor cuidando de nós em todo o tempo. Obrigado pelos livramentos, obrigado pelas conquistas. Obrigado pelas lutas, pois elas nos fazem crescer também. Em nome de Jesus, Pai, nessa hora de culto, de oração, invocamos a Tua presença. Fique à vontade em nosso meio, Pai. Que o Senhor esteja aqui, que a gente possa Te louvar e sentir a Tua presença, os Teus anjos parando em nossas casas. Que no momento da palavra a gente possa, Senhor, ouvir o Senhor tratando nossos corações. Te damos graças, Pai. Te damos graças e declaramos que és bendito, que és soberano, és rei sobre todos e sobre tudo. Louvamos o teu nome. Amém. Quem pintou o mundo? Quem foi que fez a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho numa flor. Quem pintou o mundo? Quem foi que fez os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. Na cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Meu Deus, sabemos que estamos em Tuas mãos, sabendo que o Senhor cuida e comanda todas as coisas. Sabemos que o Senhor sustenta o universo e também cuida de nós. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que somos Teus e estamos em Boas mãos. Temos convicção disso, que o pintor do mundo também cuida de nossas vidas e pinta nossa história. Quem pintou o mundo? Quem foi que fez nossa cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho numa flor. Quem pintou o mundo? Quem foi que fez os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Ele é o pintor, o maior pintor do mundo. Está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória.
O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Ele é o maior pintor do mundo que pinta a minha história sua, pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar mais entregue os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Confiamos em ti, Pai. Sabemos que mesmo diante de lutas, de dores, confiamos em ti. Quão grande é o Senhor! Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar mais entregue os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Esperamos na tua provisão, Pai, e confiamos no teu poder. Mesmo diante de lutas e de dores, a gente traz a memória que nos dá esperança. A gente nos traz a memória, Pai, que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode todas as coisas. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar mais entregue os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Pertencemos ao Deus forte. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não
falhará. Confiei, cante isso. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo Ele nunca falhou e não falhará. Não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Pertencemos ao Deus que nos ama. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, descansamos em teus braços. Eu espero em ti, esperamos na tua provisão. Eu te adoro, Deus de amor. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Convido você nessa hora a fechar os teus olhos e trazer à memória aquele que passa por uma enfermidade nessa hora. Convido você a orar por seu parente, o seu irmão, aquele que você conhece, que sabe não tem vivido dias bons, não tem vivido dias bons. Ora ele nessa hora, ao som do violão aqui, permita que o seu coração fale com Deus de forma verdadeira e aberta. Que seja você falando com Deus diretamente nessa hora. Eu não quero atrapalhar a hora daí que eu vou orar daqui, em nome de Jesus. Pai, eu creio que tudo é possível diante do Senhor. O Senhor é o médico dos médicos e o Deus que pode todas as coisas. Não existe impossível para as suas mãos. Então, em nome de Jesus, Pai, cuida daqueles nossos amigos, daqueles nossos parentes, dos nossos avós, dos nossos, Pai, pessoas amadas que nos rodeiam e que passam por dificuldades de saúde. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas, e quando a gente fecha os olhos para orar, ó Deus, pedindo que o Senhor intervenha na saúde dos nossos queridos, eu creio, Pai, que estamos falando com o médico dos médicos, aquele que tem o controle nas mãos e tem o remédio, ó Pai, para todas as cores e para todas as lutas. Então, Pai, em nome de Jesus, traga cura para aqueles que precisam dela. Traga refrigério para os corações que precisam de refrigério. Em nome de Jesus, seja a cura, Pai. Cremos que Tu és a cura e que tudo é possível, Senhor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei
abençoe, meu querido. Deus te abençoe. Amém. Graça e paz do nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração. A esse Deus que tem feito grandes coisas em nossas vidas e continuará fazendo. Que Ele ministre o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos meditar no texto de Mateus 14, dos versos 27 a 33, que fala de Jesus andando sobre o mar. É um texto conhecido nosso, mas o meu desejo é que Deus possa ministrar mais uma vez aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Jesus imediatamente disse-lhe: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Senhor, nós te louvamos, te damos graças pela tua palavra lida. Pedimos ao teu Espírito Santo que ministre aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus fale conosco mais uma vez, através da sua palavra lida nesta noite. Esse texto é um texto bastante conhecido nosso, já fomos muitas vezes ministrados neste texto, mas Deus tem sempre uma palavra para o nosso coração. Mateus, ele narra histórias de Jesus com seus discípulos, histórias maravilhosas, experiências maravilhosas dos discípulos juntamente com Jesus. Aqui, Jesus, ele havia feito um milagre, e o milagre da multiplicação de pães e peixes, e havia dispensado toda a multidão que estava com ele. E Jesus, ele vai para um monte orar, e ele despede também os discípulos que entram no barco, e eles vão para Cafarnaum. E já estavam em alto mar, quando Jesus então foi ao encontro deles, sem barco, andando sobre as águas. E eles ficaram apavorados. Eles tiveram medo naquele momento porque olharam e até então eles não sabiam que era Jesus. Mas então Pedro faz uma pergunta e Jesus então responde. Pedro pergunta se realmente era o mestre e o mestre responde que realmente era ele que estava ali, indo ao encontro dos seus discípulos. E Pedro, ousado, corajoso, ele mostra para nós uma fé, ter uma fé, quando ele recebe então, ele aceita o convite de Jesus para dar um passo fora do barco. E nós podemos ver aqui algumas atitudes desta fé de Pedro, alguma postura que reveladas nesta fé, que nos ajudam também na nossa trajetória, na nossa caminhada e nas nossas decisões. E a primeira atitude que nós podemos ver nesta fé de Pedro, que ele teve uma fé que foi além dos seus limites. Ele que andava com Jesus, caminhava com o Senhor, e em determinado momento ele se vê com a possibilidade de andar sobre as águas, assim como Jesus estava fazendo. E ele então, no momento de temor, quando eles observam que alguém estava indo ao seu encontro, ele clama ao mestre e diz: Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ou seja, se é realmente o Senhor, se o Senhor mandar, se o Senhor ordenar a palavra, eu vou firmado na tua ordem, eu vou firmado na palavra do Senhor. E Pedro então ouve a voz do Senhor dizendo que realmente era ele. Ele não podia perder aquela oportunidade e ele pensou além dos seus limites. Além dos seus limites, na verdade, era preciso uma fé além dos limites para poder tirar o pé do barco e colocar os pés sobre as águas. E ele, então, deve ter refletido: eu já seguia Jesus,
caminhando com ele sobre a terra, agora eu quero sim segui-lo, andando sobre as águas. E ele decide crer. Ele decide pensar e agir além dos seus limites. Ele teria grandes experiências com o Senhor, indo além, experimentando algo mais profundo da parte do Senhor. A verdade é que para seguir o Senhor Jesus, nós não podemos ter uma mentalidade voltada para nós mesmos. Se nós somos seguidores do Senhor Jesus, nós precisamos pensar como o Senhor Jesus. Precisamos obedecer ao Senhor Jesus, precisamos ir além das nossas limitações, pensar de forma espiritual, como também pensar de uma forma sobrenatural, sabendo que o Senhor ele pode realizar o sobrenatural, pensar além daquilo que nós já possuímos. Às vezes nós ficamos presos naquilo que da nossa compreensão, naquilo que nós possuímos, na nossa sustentação. Ficamos às vezes presos na nossa vida e não tiramos nossos olhos daquilo que nós temos e achamos que aquilo que vai nos garantir uma vida plena, que nós não temos condições de irmos além. Mas quando nós olhamos para a experiência de Pedro, nós podemos ver que Pedro foi um homem muito simples. Um homem simples, um homem rude, um pescador. Ele não perdeu a chance de andar sobre as águas e encontrar-se com o Senhor Jesus. E a própria pessoa do Senhor Jesus, Jesus era alguém com uma ampla perspectiva. As ações de Jesus repercutiam em todo mundo, e em razão disso só o entendia quem pensava assim também. E Pedro, ele tinha esse pensamento. Jesus mandou e eu vou seguir. Jesus mandou e eu vou vencer as minhas limitações. E nós precisamos olhar para a vida com os olhos de Jesus. Jesus tinha compreensão do seu ministério. E se nós temos a compreensão do ministério de Jesus ou do poder que Jesus tem sobre as nossas vidas, nós poderemos ir além. E ali então, Pedro pergunta: Senhor, é o Senhor mesmo? Manda-me então ir ter contigo para andar sobre as águas. E Jesus então faz um convite. Ele faz um convite para Pedro e ele disse: vem. E Pedro vai. Ele aceita o convite. Vem. E esse é o convite do Senhor Jesus. Ele convida Pedro para algo sobrenatural. E Jesus convida a mim, convida você a termos esta experiência, experimentarmos das águas profundas ou experimentarmos o sobrenatural que Ele tem para nos oferecer. Para andar com Jesus, Ele tinha que estar disposto a experimentar ou viver o sobrenatural de Deus. Nós somos seguidores do Senhor. Se você é um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus, você precisa estar disposto e disposta também a experimentar o sobrenatural de Deus. Ele nos convida para um relacionamento pessoal, um relacionamento de amor, um relacionamento de amizade eterna com Deus, mas Ele faz um convite especial para que eu e você, para que nós tenhamos a coragem de aprofundarmos neste relacionamento. Ele faz o convite, mas não é um convite para fazer parte de uma aventura em alto mar. Não é, o convite de Jesus não é para fazer parte de um negócio ou de uma religião. E também não se trata de fazer parte de um sistema. Mas é um convite para termos um relacionamento profundo, com experiências profundas com Jesus, para vivermos um relacionamento de fé. Um relacionamento que vai além. É um convite para uma mudança completamente, uma mudança de vida completamente transformada por Ele no nosso interior. E essa resposta, Jesus faz o convite, e o convite ele precisa de uma resposta. E essa resposta de Pedro, ou a nossa resposta diante do convite de Jesus, ela me leva a uma ação. Ela deve me levar a uma atitude.
E o texto diz que Pedro, então, saiu do barco, descendo do barco, ele andou sobre as águas e ele foi em direção ao Senhor Jesus. O barco, aquele local do barco, era a zona de conforto de Pedro, ele estava seguro ali dentro do barco. Diante do convite que Jesus nos faz, nós precisamos então de uma ação, precisamos de uma atitude, precisamos sair da nossa zona de conforto. O barco era o lugar que trazia mais segurança para Pedro. Mas ele decide então sair do barco, aceitando o desafio de fé e ir na direção ou em direção a Jesus. Essa decisão, ela implica em sair da zona de conforto. E são nesses momentos que muitas pessoas se perdem. Se perdem porque quando Jesus faz o convite, não querem sair da zona de conforto. Não querem dar mais um passo além na dependência do Senhor, ou não estão realmente querendo viver pela fé. Porque quando nós vivemos pela fé, nós não temos nenhum medo de abrir mão, não temos nenhum medo de abandonar a nossa zona de conforto para nos lançarmos nos braços do Senhor. Ficamos muitas vezes temerosos e não temos esta coragem. Pergunto para você nesta noite, qual é a sua zona de conforto? Jesus ele faz um convite a você. O que é que segura você de dar um passo para o Senhor, de sair da sua zona de conforto em direção aos desafios ou o convite que o Senhor Jesus faz a você? O que é que te impede de crer e de confiar ou de aceitar esse convite quando ele disse, vem, deixa a sua zona de conforto, abra mão disso e vem, confia em mim. É preciso dar um passo fora da zona de conforto. Se nós queremos experimentar do cuidado, da proteção, do milagre, da provisão e do sobrenatural de Deus em nossas vidas, nós precisamos abrir mão da nossa zona de conforto. É interessante que quando Pedro ele vai em direção ao Senhor ali naquelas águas, que maravilha, que experiência maravilhosa, que coisa sobrenatural. Só que num determinado momento, ele se distraiu. Ele se distraiu pela força dos ventos, era forte o vento, e ele então ali, naquele momento, ele se distrai, ele olha para os lados, ele se preocupa com o vento. O texto diz que quando ele reparou no vento, ele ficou com medo. E ele começou então a afundar, e ao mesmo tempo ele começou a gritar, Senhor, Senhor, salva-me. Nós não podemos reparar o vento. Nós não podemos olhar para os lados, precisamos seguir o foco, seguir Jesus. Ele é o nosso alvo, ele é a nossa direção. E Pedro reparou. Pergunto, será que você também não tem reparado muito no vento ao seu redor? O que é que você ganha quando você olha para o vento? Quando nós olhamos para o vento, nós perdemos o foco. Nós perdemos a nossa confiança, a nossa força. E, consequentemente, quando olhamos para o vento, nós começamos a afundar como Pedro afundou. Há muitas pessoas olhando para muitas coisas e perdendo o que deveria ser o grande alvo da sua vida. Olhando para as coisas que estão acontecendo ao redor e deixando de olhar para o grande alvo. Quantas pessoas que estão pensando no ter e no ser, pensando no que pode alcançar nesta vida aqui na terra. Essas coisas, elas não são garantia de sucesso e nem são garantia de realização na nossa vida. Por isso é necessário, é preciso eliminar todas as distrações ou eliminar tudo aquilo que tenta nos roubar a nossa atenção do Senhor Jesus. Focar a nossa visão em Jesus, porque os ventos, eles surgirão todos os dias. Enquanto Pedro estava olhando com um olhar fixo em Jesus, ele estava indo muito bem. Mas quando ele olhou para o vento,
prejudicou todo o seu processo de dependência ou de confiança em Jesus. Ele começou bem, ele começou firme. E Deus deseja que nós comecemos bem e deseja também que o nosso final, ele seja melhor ainda. Deus quer que que você vá até o fim. E é por isso que Deus nos chama para eliminar os ventos da nossa vida. Ele quer eliminar os ventos da nossa vida. E a Bíblia nos adverte, ela nos chama para que nós possamos olhar somente para o Senhor. Hebreus 12:2 diz: tende os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhar somente para o Senhor. Por que devemos olhar sempre para Ele e confiar nele? O Senhor Jesus, em todos os momentos, Ele está presente para estender as suas mãos até nós. A verdade é que Pedro perdeu o foco. Ele começou a afundar, ele teve um início muito bom, confiou no Senhor e foi para andar com Ele sobre as águas, olhou para o vento, começou a temer, perdeu a direção. Mas ali naquele momento ele clamou, ele gritou, ele pediu socorro ao Senhor. Jesus não permitiu que ele se perdesse. Ele perdeu o foco, não olhou para o Senhor Jesus, mas Jesus estava olhando para ele em todo o seu percurso. Jesus estava olhando para Pedro. O texto diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus, ele nunca desiste de nós. Jesus, ele nunca desiste de homens e mulheres de pouca fé, como você, eu e como Pedro. Precisamos confiar no Senhor. Confiar que o Senhor nunca virará as costas para nós. E por que Jesus nunca virará as costas para nós? É porque nós merecemos? Não. Mas é por causa da sua graça. É por causa do seu amor. É por causa da sua misericórdia para conosco. Não há nada que você possa fazer para que Jesus nos ame mais ou menos. É a graça de Deus na nossa vida. Jesus é amor, ele simplesmente é amor. Sabe, meu querido, minha querida, quando você olha para os ventos fortes da vida, eles o distraem. Nós somos distraídos, mas quando nós olhamos para Jesus, os ventos desaparecem. E uma verdade sobre as tempestades é que as tempestades, elas sempre passam. E se você está passando por uma tempestade, se você está passando por dificuldades, elas também passarão. Se você está andando pelo deserto, ele também vai passar. Você deve atravessar todas as adversidades com Jesus. E desta forma, fazendo assim, você desfrutará do melhor que Deus tem para você. Mesmo em meio às tribulações, você desfrutará do melhor, porque Jesus se faz presente em sua vida. Confia que os ventos passarão. Olhe para Jesus e não olhe para os ventos. E no final do texto, a história de Pedro continua. Traz o relato que quando eles entraram no barco, Jesus e Pedro, o vento cessou. O vento cessou. Quando Jesus entra na nossa história, quando nós permitimos Jesus de controlar a nossa vida, tudo muda. As tempestades, elas se acalmam. E ainda que o choro dure uma noite, a alegria, ela vem pela manhã. E o texto diz, o livro de Mateus, ele narra a reação das pessoas que viram esse milagre. Viram os milagres de Jesus. O texto diz que os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Esse é Jesus maravilhoso. É o Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. O especialista em acalmar tempestades. Sabe, meu irmão, minha irmã, às vezes nós iniciamos uma jornada, um propósito, crendo na presença de Deus, cheios de entusiasmo. E no decorrer dessa caminhada, no caminho, muitos ventos contrários, eles surgem, trazem desânimo e até mesmo desconfiança, medo. Nós enfraquecemos.
mas nós podemos estender as nossas mãos. Nós podemos clamar pelo nome de Jesus e levantar a mão, e nós alcançaremos a mão de Jesus sempre presente e estendida para nos socorrer. Tenha fé. Vai além dos seus limites. Uma fé que vai além dos seus limites. Saia da sua zona de conforto. Ouse experimentar algo mais profundo com o Senhor. Que nada, que os ventos, que as preocupações, que nada roube o seu foco. Confie que Jesus sempre lhe estenderá a mão. Peça ajuda, peça socorro ao Senhor e Ele estenderá as mãos para você. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, a humildade para reconhecer as nossas fraquezas. E ajuda-nos a olhar somente para Ti, confiarmos no Teu braço seguro, na Tua presença que traz tranquilidade, que traz segurança, que traz proteção. Leva-nos, ó Deus, a termos uma fé firme em Ti, a confiarmos de que nós podemos, ó Deus, caminhar em Tua direção, a firmar os nossos olhos em Ti e não olharmos, ó Deus, para as más notícias, não olharmos para os ventos que surgem, para as tempestades que surgem na nossa caminhada. Mas leva-nos, ó Pai, a firmarmos o nosso coração no Senhor, nessa certeza de que com o Senhor tudo vai bem, nessa certeza, ó Deus, de que com o Senhor no barco, na direção da nossa vida, nós podemos ter tranquilidade e podemos viver o sobrenatural. Visita, Senhor, cada vida, cada família, abençoando, ó Deus, com a bênção do milagre, curando, salvando, agindo com poder em cada coração. Responde, ó Deus, a oração desse teu filho, desta tua filha, que se abre diante de Ti nesta noite, ó Pai, e dá-nos, ó Deus, uma fé firme em Ti. É o que nós te pedimos nesta noite, com gratidão, tendo essa certeza de que o Senhor tem olhado para nós, como o Senhor olhou para Pedro em toda a sua trajetória. Eu creio e sei que o Senhor tem olhado para cada um de nós com um olhar de amor e permanece com as tuas mãos estendidas. Socorre-nos, Senhor. Socorre esse teu filho, esta tua filha, que precisa da tua mão sustentadora nesta noite, que possa segurar firme e sustentá-los para a honra e para a glória do teu nome. Toma em tuas mãos o teu povo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, e recebamos a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e continue nos seguindo nas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida.